Em todos os caminhos que seguimos na vida, independentemente da nossa religião, trabalho ou classe social, há uma realidade constante. Um encontro inescapável. Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Du spelar ju schack, inte sant? Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. O Sétimo Selo é um filme sueco de 1957 realizado por Ingmar Bergman. É a história de Jones, um cavaleiro que fora lutar nas cruzadas e que agora volta para o seu país, encontrando-o arrasado pela peste. Mal chega, a morte tenta-o levar, mas Jones desafia-o para um jogo de xadrez, ganhando assim mais tempo. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, förger du mig. Aliás, muito mais tempo, porque é o suficiente para Jones continuar a viajar com o seu escudeiro e interagir com outras pessoas numa Suécia devastada pela peste negra. Ao longo da narrativa, o cavaleiro vai tentando comunicar com Deus ou compreender qual é o objetivo da sua vida. Mas tudo o que obtém é silêncio. Varför ska han gömma sig i en dunstkrets av halvuttalade löften och osedda under? Vad blir det av oss som vill tro men inte kan? Och vad blir det av dem som varken vill eller kan tro? Aliás, quando se confessa, quem o ouve é a morte. Spoilers para o fim do filme. E para o final da vida também. Ele no final perde o jogo e é levado pela morte. Juntamente com algumas das pessoas que tinha conhecido ao longo da sua jornada. Não sabemos qual foi a causa. A hora deles simplesmente chegou, tal como chega sempre. No final unem-se numa dança. Han vill att de ska hålla varandra i händerna. Och så ska de tråda dansen i en långa rad. A dança macabre, também conhecida como dança da morte. A imagem de um homem jogar xadrez contra a morte não é um conceito original. Ingmar Bergman tirou essa imagem de uma pintura de Albertus Pictor. E como todos sabemos, viria depois a ser usada num videoclipe dos The Weasel. Envelheço ao teu lado, eu bem gordo, tu bem magra. Acabamos com o estoque nacional de Viagra. A morte foi particularmente representada ao longo da Idade Média. Principalmente para relembrar que todos vão morrer. Através de Memento Mori. Där är döden. Ja, han dansar iväg med dem allihop. Varför håller du på med sådana klodderier? Jag tänkte man skulle påminna folk om det faktum att de ska dö. Blir de inte glada då? Claro que normalmente isso também era para relembrar que a alma tanto podia ir para o céu como para o inferno. Memento Mori relembrava que o que a população queria era chegar à salvação. E se a alma seria eterna, então teriam de se portar bem, que é para não irem parar ao inferno. O século XIV, a altura em que este filme se parece passar, foi um século muito negativo, exacerbado por uma grande fome e por uma alta percentagem de morte causada pela peste negra. A morte estava à espreita em todo o lado, e sendo assim, o ser humano decidiu lidar com isso da melhor forma que pôde, representando-a na arte. A dança macabra era realizada em teatros, relembrando as pessoas que a morte estava sempre à espreita. Ao se representar isso desta forma, até pessoas iliteradas, que eram muitas, compreendiam a importância de se viver plenamente a vida, sabendo que no final todos iriam ter o mesmo destino. Quem já foi à Capela dos Ossos de Évora provavelmente conhece o texto da entrada. Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. A inevitabilidade da morte é tantas vezes usada para humor, até dentro do filme. Vem nu egentligen? Jag sågar ner i träd. Eftersom din tid är ute. När jag har min föreställning. Nej, den är inställd. På grund av dödsfall. Men min kontrakt. Det är uppsagt. Min familj, mina barn. Åh, fy skämskap. É popular representar-se a morte como um esqueleto, mas outra interpretação popular era ter-se a morte como um cadáver decrépito. Bergman teve uma ideia diferente. A sua morte seria um meio termo entre uma caveira e uma máscara de palhaço.
Ok, Bergman provavelmente referia-se a palhaços medievais, que eram um pouco diferentes destes modernos. O resultado funcionou muito bem para criar uma figura humana que pudéssemos acreditar como também sendo a morte. A escolha do xadrez também é muito apropriada. Pode-se ver a vida como uma espécie de jogo que irá a certa altura terminar. A diferença é que neste caso, o nosso adversário não pode ser derrotado. A nossa derrota apenas pode ser adiada. Jag har glömt hur pjäserna stod. Men jag har inte glömt. O Sétimo Selo não procura ser um filme histórico. Afinal, a versão de xadrez que usam é a nossa versão moderna, não o que era jogado durante a Idade Média. Por exemplo, a cor vermelha era muito popular e mais comum do que a cor preta. Mas o realizador Ingmar Bergman não queria saber do realismo histórico. Para si, o objetivo não era o de criar um drama histórico. Os movimentos no tabuleiro nunca são propriamente o foco do jogo de xadrez, mas sim os diálogos entre os personagens. Sétimo Selo entra em contacto com uma versão da Idade Média mais estereotípica. As perseguições a bruxas em grande escala só se iniciaram no século XV e, tanto quanto se sabe, os penitentes que praticavam autoflagelação não foram um fenómeno que aconteceu na Suécia. O objetivo de passar o filme durante a Idade Média é o de usar este período da peste negra como uma alegoria à sociedade sueca do meio do século XX. Ingmar Bergman foi o filho de um ministro luterano. Ou seja, a sua educação era muito religiosa. Alguns dos seus filmes mais marcantes lidam com a perda de fé ou com lidar-se com o silêncio de Deus. Outro dos seus filmes mais marcantes é um filme que fez com que a taxa de divórcios na Suécia aumentasse. Um filme que, já agora, eu também recomendo. Bem, voltando ao tema principal, sendo o filho de um pastor luterano, é normal que ele abordasse tanto estes temas de Deus. E tal como qualquer jovem que tinha de passar horas na missa, o seu olhar e atenção também começou a pairar sobre as pinturas e a arte sacra da igreja. Uma delas foi a que iria inspirar o próprio Sétimo Selo. O cavaleiro Jones não consegue encontrar descanso ou felicidade na fé, ou com outras pessoas que a sigam. Os autoflagelados pensam que estão a dar a sua carne como tributo a Deus, mas só estão a fazer com que a pandemia se alastre. Tanto ele como o seu escudeiro foram para as cruzadas lutar, convencidos por um homem que agora se tornou num mísero ladrão. Onde Jones encontra alguma felicidade antes de ser levado é na sua interação com outras pessoas. Estes pequenos momentos e prazeres mundanos são uma celebração da própria vida. Jag ska försöka komma ihåg vad vi talat om. Och jag ska bära det här minnet mellan mina händer. Lika försiktigt som vore det en skål breddfylld med nymjölkad mjölk. O cavaleiro, tal como qualquer ser humano, teme a morte pela sua incerteza. Mas ao mesmo tempo, não há nada tão objetivo e final. Och du uppenbarar dina hemligheter. Jag bär inte på några hemligheter. Em Images, uma autobiografia de Bergman, ele admite sempre ter tido muito medo da morte. A certa altura da vida teve de fazer uma pequena cirurgia na qual acidentalmente lhe deram demasiada anestesia. Aí ele chegou a uma conclusão acerca de si mesmo. Primeiro somos, depois não somos. Nas suas próprias palavras, det som tidigare hade varit så gåtfullt och skrämmande, nämligen vad som kunde finnas utanför denna värld, finns inte. Allt är av denna värld. Allt finns och händer inom oss och vi flyter in och ut från varandra. Det är helt bra så. Bem, há já algum tempo que não fazia um vídeo de clássicos obrigatórios. Os filmes que eu recomendo por esta rubrica são aqueles que considero marcos da história do cinema. Se virem Sétimo Selo, espero que gostem tanto do filme como eu gostei. Entretanto, se gostaram, ponham like, caso contrário, ponham dislike, não é? São todos pessoas fortes e independentes que podem pôr dislike onde quiserem. Se não tiverem subscrito ao canal, recomendo que o façam. Para além de vídeos de cinema, também temos vídeos de literatura e entretenimento.